eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. E hoje eu vim aqui inspirada por um inscrito chamado Marcos. Ele é um fofo e um amigo super querido. E ele me pediu para trazer livros que são super fluidos. Mas na verdade eu acho que ele queria uma narrativa que fosse muito bonita e poética e que fluísse muito bem. Eu posso fazer um vídeo separado sobre isso, mas eu acabei me inspirando no pedido dele para fazer um vídeo sobre livros que, apesar de alguns serem maiores, a narrativa flui super rápido e você acaba rapidinho e é super gostosinho de ler. Então são esses livros que eu vim falar aqui hoje. Aqueles que a gente começa a ler do nada, quando a gente pisca, a gente pensa: caraca, já tô aqui! De repente você está na metade do livro. Alguns livros que podem não trazer aquele conhecimento de ciência e física quântica, mas que não são as únicas coisas que a gente precisa, que é importante a gente aprender. São filosofias da vida e coisas que fazem a gente refletir sobre nós mesmos, e isso é muito válido. Então eles deixam aquele quentinho no coração e aquela sensação de que agora a gente é capaz de ler um livro de 700 páginas, porque a gente leu esse de 200, de 300 assim, ó, rapidinho. A gente tomou o fôlego que a gente precisava. E de quebra se divertiu bastante lendo. Então o primeiro livro que eu quero indicar aqui pra vocês, que é super leve, rapidinho e gostosinho de ler, é 15 Dias, do Victor Martins. Por causa da iluminação, eu não sei se dá pra ver. Assim eu acho que rola. Aqui a gente segue o Felipe. Ele se sente um tanto deslocado e diferente de todo mundo pelo fato dele ser bem gordo e ele ser gay. Eu acho que o fato dele ser gay não é nem o que de fato faz ele se sentir tão deslocado. Eu acho que é mais o fato dele ser gordo. Pelo menos foi o que eu captei da leitura. Mas ele tá dando graças a Deus que as férias estão chegando, que ele não tem que mais aturar as pessoas da escola. Quando ele descobre que o crush da vida dele, o crush do prédio dele, vai passar as férias de verão junto com ele na casa dele, porque os pais vão viajar. E a mãe desse menino pediu pra mãe do Felipe pra que ele ficasse ali durante 15 dias. E agora ele tá desesperado, porque ele não esperava por isso. Uma coisa é você se sentir julgado fora da sua casa. Outra coisa é você se sentir, de certa forma, julgado dentro de casa, não é mesmo? Mesmo que seja pelo seu crush, você vai ter que ficar se policiando o dia inteiro, se vigiando, porque você não quer aparecer feia, desleixada na frente do seu crush, não é mesmo? Então, de certa forma, é meio cansativo. E é compreensível a ansiedade que ele sente em relação a isso. Então a gente segue a história dele e é uma fofura só, é um amorzinho, e a gente para e pensa na vida realmente, como o que a gente pensa de nós mesmos nos afeta muito mais do que o que os outros pensam da gente, sabe? E os personagens são muito legais, são muito divertidos e você quer ser amigo de todos eles, então fica aí a dica. Já que a gente tá nessa vibe LGBT, vamos ficar nela, porque agora eu tô falando de Simon vs a Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Esse livro daqui tem uma hype gigante no Booktube, eu sei disso, mas entrem nele com o pé no chão, porque ele é super legal, ele é super fofinho, mas ele não é o santo graal da literatura, sabe? Ele é bem legal mesmo, ele é muito divertido e eu acho que essa é a proposta dele. Só que a galera às vezes acaba meio que exagerando um pouco. Eu não sei se é um fala, o outro fala. E eu tenho certeza que ele significa muito pra muita gente, eu acho isso sensacional. Mas vamos com o pé no chão, porque senão a gente acaba se decepcionando por causa das nossas expectativas muito altas em um livro. O que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muita expectativa. O livro ainda foi fofo, ainda foi divertido, tanto que eu tô aqui indicando pra vocês. Mas pé no chão. Aqui a gente segue o Simon. Então o Simon, ele tem um contato virtual com outro garoto que ele sabe que é da escola dele, mas nenhum dos dois sabe quem eles são. Eles mantêm isso em anonimato. Eles estão conversando durante muito tempo, então o Simon já tem um crush muito grande nesse menino. Até que um dia, trocando e-mails com esse garoto na escola, ele esquece o login dele aberto e um outro aluno vê os e-mails dele. E passa, depois disso, a chantagear o Simon, dizendo que vai contar pra todo mundo, que vai expor ele. Vai expor ele na internet, vai expor ele na escola. Tudo se ele não ajudar a conquistar a menina, a amiga dele ali. Uma das amigas do Simon, que o garoto é apaixonado. Então aqui a gente segue essa história, o desenrolar dessa história. E o livro, ele é super rápido, super fluido. E a gente lê bem rapidinho, é super fofinho, quentinho e amorzinho, sabe?
e tem umas amizades muito fofas. E o Simon é um personagem extremamente fofo e querido. Sabe aquela pessoa querida, aquele amigo que você quer ter pro resto da sua vida, que você quer guardar num potinho? É o Simon, gente, é uma fofura. Então fica aí a recomendação pra vocês. E o terceiro livro que eu quero indicar pra vocês, que é super fluido também, é o Do Que Eu, da Julia Quinn. Esse livro daqui é um romance de época que foi muito pedido por todos vocês pra que eu lesse. Eu até ganhei de uma inscrita aqui do canal, da Vivi, porque ela queria muito que eu lesse ele. E eu li, e eu adorei, é uma fofurazinha mesmo. Mais uma vez, o livro não foi perfeito, tiveram coisas que eu não gostei dele, mas em geral é super divertido, leve e rápido de ler. Aqui a gente tem a Daphne, que tem uns 45 irmãos. Cara, eu adoro exagerar nisso. Mas na verdade ela tem 7 irmãos e a mãe dela está enchendo o saco para que ela case. Para que ela seja útil, ela case. Que ela não quer mais sustentar a Daphne. E a gente também tem o Simon, que ele estava viajando durante muitos anos fora da Inglaterra e ele teve que voltar porque o pai dele morreu. Então quando ele chega lá, ele é apresentado às damas da sociedade, todas as mães das meninas solteiras querem tudo pegar ele pra genro, só que o Simon não quer casar. Ele tem na cabeça dele que ele não quer casar, ele não vai casar e é isso aí. Só que ninguém quer saber disso, não é mesmo? Então ele e a Daphne acabam se conhecendo nesse baile aí e juntos eles formam uma parceria de que estão fingindo que estão juntos, porque aí ninguém enche a porra do saco de Simon. E aí a Daphne, que sempre foi vista pelos outros caras como a melhor amiga, a amiga brincalhona, a amiga inteligente, ela passa a ser, de certa forma, desejável. Que é um conceito meio idiota, mas vamos nessa. A narrativa é super leve, é super fofa, é super engraçada. Como é um romance de época, tem valores extremamente ultrapassados, mas você tem que se colocar, né, na época, na questão política social da época, senão você vai ficar ultrajada com o livro inteiro. E a intenção é você se divertir, se colocar no lugar delas e ver como essas coisas aconteceram naquela época, de certa forma, tinha um lado bem engraçado, bem idiota, sabe? Então eu recomendo a leitura. Dizem que os outros livros são bem melhores, eu mal posso esperar para ler. Infelizmente eu ainda não tenho nenhum dos outros, mas vamos tentar mudar isso em breve, né? E já que a gente tá aqui falando de romance de época, eu vou acabar indicando um outro aqui também, que se chama Liberte Meu Coração, da Meg Cabot. Esse livro aqui conta a história de Fionnuala, porque, né, não falta nome estranho em livro, né? No caso aqui, ela precisa urgente de dinheiro para pagar o dote da irmã dela, porque eles estão quebrados, estão sem dinheiro nenhum. E Fionnuala já é uma menina meio excêntrica pra época deles, sabe? E aí tem esse conde Hugo que tá voltando aí pra cidade, e aí ela descobre que ele tá voltando porque ele tem grana beça. Então o que que você faz pra resolver o seu problema quando você precisa de dinheiro? Você sequestra alguém rico. Essa é a melhor saída. Só que aí você sabe, né? Acaba aquela coisa dela se apaixonando pelo refém, mil coisas acontecendo. Claro que é um clichêzinho, bem clichêzinho, mas a intenção aqui é ser divertido, é você se entreter lendo. Então, clichê por clichê, quem liga, tá bom. Contanto que seja divertido e não te irrite, tá valendo. E o interessante desse livro é que ele foi escrito como se fosse pela Mia Thermopolis, que é a princesa do Diário da Princesa, vocês lembram? Que também é da Meg Cabot. Então meio que um Inception bacana aqui. E mais um livro super fofinho e rapidinho de ler é The Sun is Also a Star, que é O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. Eu vou deixar a capinha aqui rapidinho pra vocês verem. É a mesma, só muda o título que passa pra português aqui no Brasil. Esse livro daqui eu li super rapidinho também e ele é uma fofura extrema. O livro se passa em apenas um dia e a gente tem um ponto de vista da Natasha. Ela tá sendo deportada dos Estados Unidos, a família dela é ilegal lá e depois de morar a vida inteira lá, de crescer lá, ela vai ter que sair dos Estados Unidos, da onde ela cresceu, da onde ela aprendeu o que é a cultura, da onde ela estudou a vida inteira, porque ela não é considerada cidadã americana, porque ela não nasceu lá. Tenso. E a gente tem o Daniel, que ele também é criado por uma família também de imigrantes, mas que eles já estão lá nos Estados Unidos regulares, e a família dele quer que ele seja uma coisa que ele não tá a fim de ser. Ele quer ser poeta. E a família dele é toda perfeitinha, o irmão dele era perfeito, cometeu um erro muito grande e agora toda a pressão cai sobre ele. E aí também é tenso. Quando as pessoas projetam seus sonhos nas outras pessoas, sabe? É tenso. E aí a vida deles dois
se colide nesse dia, que no caso é o último dia da Natasha nos Estados Unidos, e aí a história vai a partir daí. O interessante é que a gente tem um ponto de vista também do universo, a gente tem um ponto de vista de outras pessoas que esbarram com eles durante esses dias, e a gente vê que às vezes as primeiras impressões que a gente tem das pessoas estão totalmente erradas, e às vezes está acontecendo mil coisas com aquela pessoa, e você não faz a mínima ideia, e às vezes uma palavra sua, um olhar seu, pode significar uma coisa incrível ou uma coisa horrível para essa pessoa, sabe? É um livro incrível que te dá um ponto de vista geral das coisas, que você para repensar a sua vida. E eu li ele super rapidinho também, porque ele é muito gostosinho e levinho de ler. E eu também vou indicar aqui pra vocês Ligações da Rainbow Rowell. Esse, na verdade, é um dos meus livros favoritos da Rainbow. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito da construção, da narrativa dele. Como a gente vai conhecendo os personagens e as histórias dele. Aqui a gente tem um casal, que eles têm uma filha já, e eles estão passando por um momento de crise. Eles dois se separam durante um tempo porque a mulher precisa trabalhar durante o Natal e ele quer passar o Natal com a família, ele leva a filha. E aí nesse meio tempo, nessa separação meio conturbada deles, ela vai pra casa da mãe dela e encontra um telefone antigo dela, esse telefone amarelo, que ela usa pra tentar falar com ele lá. Só que ela descobre que toda vez que ela liga por esse telefone, ela acaba falando com o Neil, que é o marido dela, no começo da relação. Então ela usa isso pra tentar meio que descobrir o que aconteceu com eles, como eles chegaram onde eles estão. É um livro incrível e já se tira reflexões absurdas e interessantes sobre relacionamento que você pode aplicar na sua vida também. E como sempre, a narrativa da Rainbow é sensacional e você lê e devora as páginas e quando você percebe acabou e você se vê querendo muito mais. E já que a gente tá falando aqui de Rainbow, eu também posso tentar só botar aqui, acrescentar universos afins também da Rainbow. Esse aqui é um livrinho de conto, então definitivamente é uma coisa muito rápida de ler. Você vai ler em menos de 1 hora, com certeza. E ele também é uma fofura e ele me ajudou muito, porque eu estava entrando numa ressaca literária e eu estava pensando, ferrou, como é que eu vou fazer agora? Eu acho que eu tinha acabado de ler Mistborn 2, o segundo livro, O Poço da Ascensão. Ou alguma coisa assim, eu só não sabia que eu não ia conseguir me desvencilhar daquela história tão cedo. E aí eu peguei esse daqui e me ajudou muito, porque ele é muito fofo, muito divertido e rapidinho de ler. Aqui a gente tem a história de uma fã de Star Wars, que nos dias de hoje quer recuperar aquele senso de fã que a gente tinha antigamente, na minha época, por exemplo, que era aquele negócio de fila. A gente vai pra fila, a gente faz amigos na fila, a gente acampa na fila. E que era maravilhoso, realmente era uma experiência incrível. Só que hoje em dia, com assentos numerados e tudo mais, essas coisas acabaram praticamente, né? Então ela vai pra fila pra assistir a estreia de um filme do Star Wars. E aí ela vai contando a história dela na fila ali. E é muito legal e eu super indico pra vocês. Esse próximo livro que eu vou indicar também foi muito rapidinho de ler. Só que ele tá aqui, nessa pilhazinha aqui, tá vendo? Então, vai ser difícil de eu tirar ele dali. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é para todos os garotos que já amei, da Jenny Han. Ele também é um livro muito rápido de ler. É muito fofinho, muito fluido. Eu já falei dele diversas vezes aqui no canal. Então, gente, vai na fé, porque se você gosta de um romance fofinho, inocente, rapidinho, você vai devorar esse livro. Eu li ele, se você contar por horas, eu li ele em um dia. Porque eu não conseguia parar de ler, eu queria saber o que ia acontecer, como é que ela ia lidar com a situação das cartas que ela escreveu há 1000 anos para os garotos que ela amou, acabarem nas mãos desses garotos, eles saberem exatamente como ela se sentia antigamente. Eu queria saber o que isso ia dar, o que ia acontecer. Então ele vai te prendendo página após página e você vai vendo o amadurecimento dessa personagem, o que é muito interessante também. Pra quem curte uma fantasia, eu vou colocar aqui também A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Aqui a gente tem um livro que tem alguns elementos que pra mim, particularmente, foram bem clichêzinhos assim. E ele tem um universo que é incrível, que foi muito bem bolado, mas ele, na minha opinião, não foi muito bem desenvolvido. Eu ainda não li o segundo livro, é uma duologia, então ainda tenho esperanças do segundo livro salvar um pouco o primeiro, dizem que é bem melhor. Mas eu sei de muita gente que ama esse livro, então pode ser que seja uma coisa bem particular, sabe? Aqui a gente tem um mundo onde todos os crimes cometidos por seres humanos se transformam em monstros, monstros reais. Então agora esses monstros estão convivendo com a sociedade. De um lado, eles acabam sendo subjugados por um humano,
que consegue controlar eles de uma forma aí, e do outro lado do mundo é uma guerra total e os humanos ficam caçando os monstros e os monstros matando humanos e tal. E aqui a gente tem a filha desse homem que subjugou os monstros e um monstro que foi adotado por uma família de humanos. Só que esse monstro que foi adotado, ele é um tsunai, ele é diferente, ele mata através da música, ele suga a alma das pessoas através da música, o que é uma parada bem diferente, bem interessante, né? Então o mundo deles dois colide aí e a gente vê a história a partir daí. O livro realmente é muito rápido, a narrativa é muito fluida, você lê bem rapidinho assim, mas eu achei alguns elementos meio infantis, meio bobos, muito juvenis. Geralmente eu não me incomodo com isso, mas eu acho que como eu criei muita expectativa por causa da hype, isso acabou me desiludindo um pouquinho, sabe? Me deixando meio... Mas de qualquer forma, fica aqui a dica, porque ainda assim é uma leitura rapidinha, divertida, e eu sei de muita gente que gostou, então pode ser que você também goste. E pra finalizar aqui esse vídeo, eu vou colocar uma ficção científica, porque eu tô numa vibe de ficção científica, que eu preciso tacar ficção científica em todos os lugares, pelo amor de Deus. Então eu tô falando aqui de Matéria Escura do Blake Crouch. Aqui, meus amores, é tiro, porrada e bomba mesmo, e sua cabeça vai explodir mesmo, porque por mais que você ache que você faz ideia, você não sabe, você não faz a mínima ideia do que tá acontecendo de verdade. Aqui a gente tem um cara que é um gênio, eu acho que ele é um físico, agora eu não me lembro muito bem exatamente a profissão dele, mas ele tinha tudo pra ser o maior nome da ciência, só que a mulher dele engravida e ele tem que abdicar disso e virar professor pra ganhar um salário, pra ficar com a família e blá blá blá. Só que nesse dia que a gente começa a acompanhar a vida dele, um amigo dele ganhou um prêmio que ele era cogitado a ganhar no passado. Então ele vai lá pra prestigiar esse amigo dele, só que ele acaba sendo sequestrado. E aí quando ele acorda num lugar com todo mundo parabenizando ele, e como ele fosse o astro, como se tudo que era pra ele ter vivido, na verdade, se tornou realidade, e é uma vida que não é a vida dele, que não é a realidade dele. E aí agora ele vai ter que descobrir o que tá acontecendo com essa realidade alternativa que ele foi para aí, que não é a realidade dele. Onde é que tá a mulher dele? Onde é que tá o filho dele? O que tá acontecendo? Então fica aí a dica pra vocês, porque olha, de verdade, é um livro muito maneiro. E por mais que ele tenha bastante informação, e ele não seja um livro muito fininho, as letras são um pouquinho socadinhas, sabe? Mas é uma leitura que te prende, você fica querendo saber o que vai acontecer, página depois de página, você fica desesperado, então você não consegue parar de ler, e quando você vê, você já tá acabando por causa disso, porque ele te prende de uma maneira, ele é muito bom. Então galera, essas foram as minhas dicas de livros super rápidos de ler, super fluidos, que apesar deles parecerem um pouco grandinhos, às vezes você lê com muito mais rapidez, porque eles são livros muito legais de ler e que te prendem de alguma maneira, fazendo tudo correr mais rápido. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal se vocês são novos aqui, de curtirem o vídeo e também comprem pelo link do canal que fica no box de descrição pra dar uma força, além de me seguirem pelas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu ando usando bastante os stories pra conversar com vocês, pra pegar dicas de vídeos que vocês querem, eu faço enquetes. Então o Instagram, gente, é muito bom vocês me seguirem por lá. O meu Scooby também tá lá embaixo e eu compartilho muito das minhas leituras, dos meus pensamentos por lá também, então fica a dica. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima. Thank you.